Tem vinheta para esses quadros, gente, porque independentemente da situação de crise, esse é um tema relevante e vamos falar sempre deles aqui no Hora H. Olha, nós trouxemos aqui a determinação do governo em aumentar a fiscalização. O órgão regulador e fiscalizador dessa fiscalização é uma agência reguladora. Só que fica muito bonito no papel dizer, ou no microfone, dizer vamos aumentar a fiscalização, mas quando a gente vai olhar para a situação e a capacidade de operação das agências reguladoras, aí é que o bicho pega, há um sucateamento óbvio e muito claro e evidente das agências reguladoras no Brasil. Assunto para o nosso Daniel Hittner, que chega com apuração e com análise. Daniel, boa noite, bem-vindo à Hora H. Afinal de contas, entre a promessa e o compromisso do ministro e a capacidade de quem precisa atuar, entregar, onde está o buraco? O buraco, Thaís, boa noite para você e boa noite a todos, está no sucateamento da NTT. Precisaria de 2, 3 agências reguladoras para entregar isso que ela está sendo cobrada a fazer agora. E a gente pode concordar ou discordar do tabelamento de frete, mas ele existe, foi aprovado pelo Congresso Nacional e aí precisa ser fiscalizado. A gente pode discutir se cabe alguma mudança nisso. Mas enquanto ele precisa ser fiscalizado, a competência para isso é da Agência Nacional de Transportes Terrestres. E aí eu te trago aqui, Thaís, um quadro de onde ela está atualmente. Ela tem uma previsão de 1.705 cargos efetivos, funcionários efetivos da agência. Ao longo dos últimos 15 anos, só 55% dessas vagas têm sido ocupadas efetivamente. Se a gente olhar especificamente na última década o que aconteceu, em termos de pessoal, a agência sai de quase 1.300 servidores e vai para 1.000. Em termos orçamentários, ela sai de 860 milhões de reais para 730 milhões de reais entre 2016 e 2026, sem considerar cortes, contingenciamentos ou bloqueios. E qual que é o problema disso tudo? É que em 10 anos a situação do país, da infraestrutura e da NTT também mudou. Você teve mais concessões de rodovias e quando uma empresa assume a operação de uma rodovia, quem deixa de administrar é o bom e velho DENIT, para que uma concessionária atue ali. E quem fiscaliza a concessionária é a NTT. A gente fala muito de um país que privilegia o escoamento por rodovias, que é mais caro, que é menos eficiente, e a gente fala que precisa ter mais ferrovia. O governo acabou de embalar uma modelagem para termos 8 leilões de ferrovias. Quem que pensa, quem que desenha, quem que prepara como devem ser as regras de um leilão e de um contrato de ferrovias? A NTT. Então, é muito trabalho para pouca gente, pouco orçamento. Se reduziu ao longo dos últimos 10 anos. Se a gente for olhar no ano passado, esses dados que eu dei de orçamento são da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, além de tudo ainda vem um corte. No primeiro corte do ano passado, num contingenciamento que afetou quase 25% dos recursos da NTT, foram afetados diversos contratos e serviços dentro da agência. Entre eles, tecnologia de informação, TI. Por que eu cito isso? Porque hoje o ministro dos Transportes, Renan Filho, citou muito propriamente que nem todas as fiscalizações precisam ser presenciais, que agora a meta é fiscalizar 100% das operações para saber se tem algum desvio mínimo no cumprimento do frete mínimo, mas ele disse que não precisa ser tudo presencial, pode ser tudo por inteligência de dados, por cruzamento de guias eletrônicas. E aí eu pergunto, bom, como é que você vai fazer isso se no ano passado você cortou TI por falta de recursos? Então, você não precisa, como eu disse aqui, de uma NTT para fazer isso, precisa de 2, 3 NTTs. E posso terminar, Thaís, só contando o bastidorzinho para linkar com essa ótima conversa que você teve com a Fernanda Pressinotti? Claro. Hoje o ministro Renan Filho citou 5 empresas que ele até fez uma comparação, lembra do devedor contumaz? São quase fraudadoras contumazes da tabela de frete. Da onde o governo resolveu citar 5 empresas ali publicamente e declarar guerra, de certa forma, nessa retórica?
A recomendação, Thaís, isso eu trago aqui como um bastidor, uma informação, veio do Palácio do Planalto. Num ano eleitoral em que você tem 1 milhão de caminhoneiros quase e dezenas de milhões de eleitores que se preocupam com a greve dos caminhoneiros, o clima é de pavor com essa possibilidade. Daí veio uma ideia da Secretaria de Comunicação Social. Sidônio Palmeira orientou o ministro Renan Filho para que citasse nominalmente essas fraudadoras contumazes, vamos dizer assim, foi a definição do ministro Renan Filho, da tabela de frete.